Amém, meninas? Nós estamos partindo para a última sessão, para a última ministração. Eu sei que ao final nós estaremos movidas pelo Espírito Santo, chorosas. Então eu já quero dar o recado antes de acabar, tá bom? Para que depois a gente não quebre aquele momento de unção emocionante, para que eu dê nenhum tipo de recado. Nós ouvimos aqui que nossas raízes serão curadas, amém? Nós passamos o dia inteiro ouvindo sobre cura de raízes, sobre cura de hábitos, sobre cura de inúmeras coisas que nós precisamos. E meu pai está aí? Porque o meu iPad não está ficando ligado. E eu não sei fazer isso, vê se ele estiver por aí. E esse ano, nós mudamos a forma como nós servimos os lanches ao final. Nós estamos prestem bastante atenção, porque senão vocês não vão saber o que fazer no final. Todos os anos, a gente faz aquela mesa gigantesca, maravilhosa, né? E que se acaba... Não... Tá com um pouquinho, mas eu tenho meu celular aqui. Não, tá bom. Então deixa, não tem problema não. Qualquer coisa eu vejo no celular. Que a gente faz aquela mesa maravilhosa, linda, perfeita, cheia de coisas e que elas se acabam em 5 minutos. Então nós queremos mudar a cultura, né? Nós temos aprendido muito sobre isso. O Espírito Santo de Deus tem falado muito sobre isso. E esse ano nós mudamos. Ai, a gente vai ficar sem comer. Não, gente, vocês não vão ficar sem comer. Tá bom? Nós preparamos. Nós não, os meninos estão preparando umas coisinhas bem gostosas para nós comermos ao final. Mas diferente de todos os anos. Esse ano vocês vão ganhar um kit. Uma lancheirinha bem fofinha, mimosa. Onde vocês vão receber todo mundo que tem uma pulseira do congresso. Prestem bem atenção nisso. Todos os que têm pulseira irão receber uma lancheirinha e vocês vão se sentar na mesa tranquilamente, calmamente e vão comer, tá bom? Porque nós precisamos ser ponderadas em todas as coisas, até na hora da refeição. Quando nós amamos festa, nós comemos muito, mas até nisso nós precisamos mudar os nossos hábitos e cultura, tá bom? Então, por favor, eu gostaria de falar para vocês que ao final, aqui atrás, terá mesas, tudo arrumado, tudo bonito, e será entregue para vocês uma lancheirinha super bonitinha, e ali dentro terá para todas iguais o que nós iremos comer ao final, de forma tranquila, calma, organizada, onde todas irão comer. Porque o que acontece? Muitos anos, algumas comem e outras não comem nada. Tá bom? Então, tem 2 lancheiras? Não tem 2 lancheiras. É uma lancheira para cada mulher. Amém? Amém? Vamos mudar a nossa cultura. Vamos mudar o que nós colocamos na nossa mesa, o que nós colocamos na nossa panela. Vamos mudar os nossos hábitos. Amém, meninas? Ih, vocês estão chateadas? Ai, que bom. Os meninos estão preparando com muito amor, com muito carinho. E dentro da lancheira, não se preocupe que vai vir o que é suficiente para uma mulher se alimentar em uma refeição. Amém? Amém. Bom, vamos partir para o final. Como você já foi curada, eu tenho certeza que você não vai se sentir amargurada. O Senhor, Ele tem cura para os nossos corações em todas as esferas da nossa vida, em todas as esferas, em todos os quadrantes
da nossa vida. Às vezes nós achamos que Deus vai nos curar em uma área e deixar outra área que nós julgamos não ser tão importante de fora, até que Ele nos confronta. E eu achei muito interessante a pastora Neuci hoje falando que ela ficou horrorizada com aquele Quilos Mortais que ela assiste. Eu amo esse programa de paixão, eu adoro assistir mesmo. E eu acho curioso quando, às vezes, o meu marido, a gente pede lanche à noite, quando o neném já dormiu, e a gente come na cama. E eu adoro assistir esse programa. Quando está passando esse programa, ele não consegue comer. De culpa. Ele fala, meu, vou comer isso daqui. Eu falo, mas você está se sentindo mal? Se você está comendo o suficiente, você não precisa se sentir mal. E muitas vezes nós somos... Quem já ouviu o termo em festa... Crente não bebe, mas come. Nós precisamos mudar isso. Porque por vezes nós estamos colocando morte dentro da nossa panela. E nós precisamos mudar os nossos hábitos. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E nós precisamos conservar o templo do Espírito Santo em ordem, em paz, para que nós tenhamos longevidade. Porque às vezes nós achamos que somos crentes, e porque somos crentes, Deus vai ter misericórdia da gente para sempre. Só que Deus, Ele é justo. Ele nos deu um corpo para que nós cuidemos dele em todos os aspectos, em todos os sentidos, em todas as esferas. Eu fui ao médico recentemente no ano passado, porque eu sempre tive muito problema de retenção, ficava inchada, não ia no banheiro, aquele sofrimento, aquele blá 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 blá. E eu achei um médico muito bom. E eu nem sei por que eu estou falando isso para vocês, mas talvez isso vai edificar a vida de alguém. E eu paguei muito caro, mas muito caro mesmo, numa consulta para um médico muito fera na área, porque eu já não aguentava mais sofrer com essas dores abdominais, aquela coisa, ficava inchada, parecendo um baiacu, aquela barriga de grávida, sem estar grávida, aquele mal-estar. E não, eu tenho um problema, eu preciso tomar um remédio. E aí eu paguei uma consulta caríssima, o médico olhou para minha cara. Então, todo o seu problema da sua vida, resumindo em palavras, né, a minha interpretação do que ele disse, é o glúten. Eu fiquei irritadíssima, porque eu detesto qualquer tipo de terrorismo alimentar. Eu detesto ser pressionada. E ele me pressionou. Ele falou, se você não tiver... Ele me deu uma explicação, que o glúten blá, 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 inflama o corpo, blá, 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 blá. Eu falei, eu não acredito que eu paguei tão caro nessa consulta. E o Denis comigo olhando para minha cara. Para ele falar papinho de internet. Eu fiquei muito revoltada. Aí eu saí da consulta e falei para o Denis, não é bem assim... não vou fazer. O Denis falou, a gente pagou caro, você vai fazer sim. Você vai pelo menos fazer o teste de ficar sem comer glúten, para a gente ver pelo menos os 21 dias que ele falou que você vai sentir o resultado. Você vai, eu paguei caro, então você vai. Aí eu sou uma mulher muito obediente. E aí eu fiquei. E para quem não sabe, eu estava tendo muitas crises de enxaqueca, muitas. Adivinha o que aconteceu? A enxaqueca foi embora. Aí eu tive um problema com o meu convênio, troca de convênio, blá, 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 blá. Eu tive que ficar sem o remédio da asma por 1 mês e meio. Adivinha o que aconteceu? Nenhuma crise de asma. Eu falei, tem alguma coisa esquisita. Porque, para quem me conhece há muito tempo, sabe que 1 semana sem o remédio da asma atrasado, a intercessão já tinha que orar. Porque o negócio ficava feio. Nem sinal da asma. Aí eu falei, não, deve ser milagre que Deus resolveu me curar agora, depois de 36 anos. Mas ainda assim eu falhava. Eu falhava no glúten. Porque, gente, um monte de coisa gostosa que eu gosto tem glúten. Né? E batata. Comia enxaqueca, inchaço, e blá, blá, blá. Eu falei, não é que esse bendito negócio funciona. Ai, que raiva. Eu falei, não, mas não gosto de terrorismo alimentar, não gosto disso, não vou fazer isso, de vez em quando eu vou comer sim, porque vai que eu me acostumo a ser alérgica, e lá, 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 em negação.
Aí, fomos ungidos a pastores e já, na nossa vez, já entramos com o pé direito, né? A minha mãe, então, porque a gente sentiu, né, de todos os pastores fazerem um jejum de 1 ano. Eu já falei doce, né? Pensei, doce. Minha mãe, então, você pode jejuar glúten. Eu falei, você está de brincadeira comigo? Eu falei, mas o médico mandou eu parar. Ela falou, então, mas você não consegue. Eu me senti ali uma viciada. Para vocês verem que a minha mãe não pega leve comigo. Eu falei, amém, mãe, eu vou fazer. Porque é muito difícil para mim. E eu até chorei, sem ela ver, mas eu chorei. Porque eu não choro tão fácil. E dia 2 de janeiro, para cá, eu já perdi 8 quilos. Sem fazer nenhum esforço. Porque eu como doce, eu como feijoada. Hoje o Wagner, o marido da Jéssica, mandou um feijão gordo lá em casa. Eu comi que nem... Mandou, amiga. Ele veio aqui te buscar, ele trouxe uma marmita lá para minha casa. Minha família comeu. Minha mãe, meu pai, eu. Seu marido é uma bênção. Mandou feijão gordo. E é gordo mesmo que a gente come. Eu enfio o pé, como doce, como tudo. Não faço nenhum tipo de dieta. Já perdi 8 quilos. Eu nunca mais tive inchaço, problema intestinal, enxaqueca severa. Eu nunca mais tive nada. Eu nunca mais fiquei doente. A intercessão nunca mais teve que orar por mim. E aí eu estava esperando um milagre há 36 anos. Quando o meu milagre era falta de vergonha na cara. Então, talvez o Senhor precise falar com você algumas coisas que a gente... É simples. Eu estou falando do meu caso, tá, gente? Depois se você quiser saber sobre o glúten, eu te explico. Mas... alguns posicionamentos na nossa vida, você só vai ter se você fizer alguma coisa. Em resumo da ópera, talvez eu nunca mais volte a comer glúten. Porque esses dias, eu não quebrei o meu jejum conscientemente, mas eu acho que inconscientemente eu comi glúten e eu fui parar no pronto-socorro. 3 vezes. Então... aquilo que nos faz mal, a gente precisa tirar. A gente não precisa morrer para tirar. Aí depois no seu velório vão falar, ai, que pessoa, ela era tão boa. Uma mulher de Deus, de oração. Chegar lá no céu, Deus vai falar, inconsequente. Eu tinha mais para você, você se matou. É isso que Deus vai falar para você. E nós precisamos saber quem somos. E se somos crentes, nós temos que ser exemplos em todas as coisas. Em todas as coisas. Inclusive na alimentação. A nossa casa tem que ser a mais arrumada. Nós precisamos cuidar melhor da nossa saúde do que o ímpio. Ai, eu não fumo, mas gasto 7 litros de óleo por semana na minha casa. Melhor, o povo que está fumando está mais saudável que você. Nós precisamos ser uma referência em todas as coisas. Em todas as coisas. A santificação é em todas as áreas da nossa vida. Porque nós responderemos diante de Deus em todas as áreas da nossa vida. Precisamos cuidar de quem somos. Eu não estou falando de vaidade excessiva, porque às vezes você começa a ficar magrinha, aí você começa a colocar uma calça apertadinha e fazer... tirar uma selfie bem linda, porque você quer aplausos. Não, amada. Continue sendo quem você é. Para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Meu pai voltou? Então eu vou ver no meu celular. Eu também não sei. Tem alguém que sabe? A Giovana. Porque está desligando aqui. E eu preciso que fique estático para eu conseguir ler. Amém? Nós ouvimos muitas coisas sobre raízes, sobre... sabe para não desligar? Sobre raízes. Muitas raízes nesse dia foram ditas. Raízes da amargura, da rebelião, da independência.
da rejeição. Muitas coisas foram ditas aqui que nós precisamos quebrar, que nós precisamos ser curadas, que nós precisamos rever. E eu espero que você tenha anotado, porque o congresso, ele não vai acabar por aqui. Eu estava vindo hoje de manhã e aqui no Jaraguá tem de tudo, né? Tem até um pasto. Aqui em cima tinha um pasto com uma vaca e um bezerro. E a vaca estava assim. Eu quase parei para tirar uma foto dela. E ela estava tão linda. E eu imagino que ela ficou por horas comendo aquele capim. E é isso que nós precisamos fazer com tudo que nós ouvimos aqui. Nós precisamos ruminar tudo que foi dito. Nós precisamos processar tudo que foi dito. E no nosso tempo com Deus, nós precisamos dizer, Senhor, aonde cada palavra se encaixa no meu coração. Se você perdeu alguma palavra, nós aos poucos iremos... Obrigada, Gigi. Nós aos poucos iremos soltar as palavras no YouTube. E depois você pega a palavra, ouve de novo, rumina, aprende, verifica, vê se há em você... Não foi não, Giovana. Mas amém, tudo bem. Vê se há alguma coisa no coração que precisa ser mudado. E por fim, o tema da minha palavra é uma raiz forte. Quem aqui quer sair daqui com uma raiz forte, fortalecida? Mas antes de falar de uma raiz forte, eu não posso deixar de falar como é que ela ficou fraca. Eu não posso deixar de compartilhar com vocês qual é o propósito de uma raiz, que é sustentar uma árvore, uma planta. E por consequência, a intenção de toda a raiz é ser uma raiz forte. Mas se a raiz estiver doente, se a raiz estiver apodrecida, esse propósito ele não é atingido. Uma árvore, uma planta, a raiz não é à toa que Deus criou raízes para se fincar debaixo da terra. É para que haja sustentação. É para que haja... Aqui, essa árvore, ela é uma árvore... Eu não vou até lá, porque senão a mídia vai... Acabei de lembrar, perdão aí para vocês. Essa árvore é uma árvore seca. Ela não tem raízes. Então, qualquer um vem ali e tira. Mas se você encontra uma árvore na rua... Quando o Marcos foi tirar essa árvore, porque ele tirou essa árvore da rua, de verdade. Ela estava plantada. Tudo bem que ela estava seca, mas ela estava plantada. Ele tirou com um machado. Ele não conseguiu tirar das raízes, mas ele arrancou, ele cortou a árvore. Uma árvore precisa estar plantada e forte. A raiz é o que faz você permanecer. Só que se ela estiver doente, como é que você vai permanecer? E como que nós sabemos se uma árvore... Porque eu não consigo ver uma raiz. Eu olho para uma árvore, a não ser que seja aquela árvore gigante. Lá em Natal tem um cajueiro, não sei como que chama, se é cajueiro. Mas ele é até um ponto turístico, porque ele é gigante. As suas raízes são muito grandes e elas são expostas, parte dela sobre o solo acima. Mas se eu olho para uma árvore na rua, eu encontro ali no jardim a plantinha que a pastora Neuci plantou, eu não consigo ver as raízes. Nós não conseguimos enxergar o que está no seu coração, só Deus vê. Mas como é que eu posso enxergar uma raiz doente? Como que eu identifico isso? Você passou o dia inteiro aqui ouvindo sobre as doenças, sobre qual é o problema da raiz, mas talvez você ainda não identificou que existe um problema. Quando nós olhamos para uma raiz, uma árvore, e ela está com uma folha amarela, é sinal de que sua raiz está apodrecendo. Quando você olhar uma árvore, uma planta, que ela está com a sua folha amarela,
é porque ela está com a sua raiz apodrecendo. Mas olha que curioso. Quando ela está com a sua folha amarela, mas a folha está normal. A folha está com vida. A folha você pega nela, ela não está enrugada. Ela não está seca. Ela está viçosa. Só que ela está amarela. Qual é a cor que ela deveria estar? Verde. Mas ela está amarela. E uma sensação espiritual, quem tem discernimentos de espírito, olha para uma pessoa e sabe que ela não está bem. A minha mãe tem muito disso. Nossa, a pessoa está até de cor diferente. Quando uma folha, ela está só seca, está precisando só de água, que a sua raiz não está podre, ela não está doente. Ela fica até amarelinha, mas ela fica sequinha, parece que se você fizer assim, esfarela. Mas a árvore com a raiz apodrecida, não. A folha é normal. Ela só está de uma cor diferente. O que pode ser confundido com normalidade, mas indica a doença. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis as árvores. Não tem como você estar com a sua raiz apodrecida e você jogar terra em cima dela e você manter a sua raiz escondida, porque vai aparecer a cor. Vai aparecer, vai ter sintoma. Deus está enxergando. O próprio Deus criou um mecanismo para se notar a doença que está aonde ninguém enxerga. Ele mesmo criou esse mecanismo de sinalização. Como Saul. O rei Saul, ele foi alguém plantado, regado, mas que ao longo de sua jornada ele começou a dar sinais de que suas raízes estavam doentes, de que suas raízes estavam apodrecendo. Ele era uma árvore alta, linda, frondosa, e que aparentemente não tinha nada a temer. Ele foi escolhido pelo povo, valente e corajoso. Mas havia sinais de que algo não estava bem. Ele liderava o povo. Estava ali aparentemente fazendo tudo o que era certo. Mas havia sinais de um coração com uma raiz apodrecida. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel 13, versículo 8 a 13. Eu vou lendo aqui por causa do horário. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel havia instruído. Mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: traga-me o holocausto e as ofertas de paz. Ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse: o que você fez? Saul respondeu: vi que meus homens estavam debandando, que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Miquimás, prontos para a batalha. Assim pensei: os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor. Meu Deus, por isso senti a obrigação de oferecer holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não aguardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Aqui, Saul estava fazendo o que ele devia. Ele era o rei. Ele precisava vencer. Olha o que ele diz: meu Deus, eu não ofereci sacrifício, por isso que eu estou perdendo a guerra. Então, peraí, deixa eu ir lá e fazer o sacrifício. Saul não havia entendido o seu lugar. Ele não tinha entendido que o trono não lhe conferia autoridade. Ele era o rei, mas a autoridade estava com o sacerdote. Nós sermos o rei não lhes confere autoridade. A sua posição nem sempre vai lhe conferir autoridade. Talvez alguém menor do que você vai ter autoridade e você não.
E aí, por você julgar que você tem, pelo seu sentimento do coração, você vai à frente e faz o que é errado. E a sua folha amarela aparece. Entenda isso. Autoridade é uma coisa, trono é outra coisa. Quem tem autoridade sobre você? E sabe, ali, Saul demonstrou que ele se sentia superior a Samuel. Superior não igual a Samuel. Porque ele era rei. Ele estava declarando que ele também poderia chegar diante do Senhor e oferecer um sacrifício. Porque ele tinha uma posição de rei, ele era escolhido pelo povo. Ele também podia chegar e oferecer um sacrifício diante do Senhor. Quando ele não tinha autoridade, essa folha amarela de Saul também estava no coração de Lúcifer. Era a mesma folha amarela. Elas eram gêmeas. Quando Lúcifer ainda era um anjo de luz, ele queria ser igual a Deus. Ele não sabia o seu lugar. Saul não sabia qual era o seu lugar. Não saber qual é o nosso lugar. Um espírito de competitividade, arrogância, prepotência e orgulho. É uma raiz apodrecida. Nós precisamos saber quem somos. Qual é o nosso lugar? Você foi chamada para oferecer sacrifício diante de Deus? Porque Saul não tinha sido. Ele era rei sobre o povo. Mas ele não tinha autoridade para chegar diante de Deus e oferecer um sacrifício. Porque a autoridade tinha sido conferida ao sacerdote. E ele acabou colocando os carros na frente dos bois. E ainda, ai meu Deus, eu fiz errado. Ele sabia que tinha feito errado. E ali, essa história aconteceu, amadas, no início do reinado de Saul. Davi não tinha nem sido cotado ainda. Após esse episódio, foi que Davi foi cotado para ser rei de Israel. Saul aqui foi cancelado por Deus. Quantas coisas nós deixamos de viver, porque nós temos uma raiz não tratada. Porque se Saul tivesse conversado com Samuel antes e dito: Samuel, eu estou com medo, eu estou inseguro. Mas ele não queria largar sua posição de rei, de poderoso, de dou conta de tudo. E ele ocupou um lugar que não era seu. Quantas vezes nós queremos ocupar um lugar que não é nosso, mas nós batemos o pé e falamos: eu quero esse lugar, eu quero, porque a fulana tem esse lugar, e eu quero esse lugar também, porque ela pode e eu não posso. Porque Deus não faz diferença entre as pessoas. Deus faz diferença entre as pessoas, sim. Porque se Deus não fizesse diferença, tudo bem Saul ter oferecido sacrifício. Ele também queria agradar a Deus. Ele também queria ganhar a guerra. Ele estava jogando no mesmo time que Samuel. Mas Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus sabe para quem chamou cada uma. Deus sabe qual é o lugar. Deus sabe que não pode te colocar aqui, porque se ele te colocar aqui, você mata todo mundo. Deus sabe que não pode te promover, porque se promover, você nunca mais olha na cara dos irmãozinhos. Deus sabe que você está esperando uma oportunidade de crescer para se vingar. Deus sabe. E sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Não, porque quando me humilhavam,
Mas quando eu crescer, todos os que... Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Amada, não é isso que a Bíblia diz. Serão exaltados diante do Senhor e não diante daqueles que você quer se vingar. O princípio da Bíblia é a humilhação. Se Jesus, que era o Filho de Deus, se humilhou, quem dirá a gente? Deus sabe que se tirar você dessa condição, você nunca mais vai fazer um favor para ninguém. Deus sabe que se você sair dessa condição, coitada da sua mãe. Deus sabe, Deus conhece as folhas amarelas, por mais que elas fiquem escondidas entre as verdes, Deus conhece e Ele vasculha, porque foi Ele que criou você. Deus conhece todas as nossas raízes, uma por uma. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe que se um dia você for líder de célula, você nunca mais lava um banheiro nessa igreja. Que você subir aqui no altar, então, nem a paz do Senhor. O princípio de Deus é o contrário do princípio do mundo. Deus quer que você vista, eu e você, a camiseta do servo. A camiseta da sujeição. A camiseta do eu posso. A camiseta do eu posso. E isso é uma cascata, amadas. Tem pessoas que têm dificuldade de se sujeitar a qualquer pessoa. Eu não vou me sujeitar a ninguém. Eu sou livre. Quando o caminho de Deus é assim, quanto mais você se aprofunda em Deus, mais você se sujeita. Mais você se sujeita. Mais você pede permissão. Mais você aprofunda. Mais você pede permissão para Deus. Mais você não dá um passo sem que Ele autorize. Mais você não dá um passo sem consultar ninguém. E aí, outra evidência da raiz doente de Saul está em 1 Samuel 14, 24, que diz assim: os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul havia lhes imposto um juramento: maldito que seja aquele que comer antes de anoitecer, antes de eu ter me vingado inteiramente dos meus inimigos. Por isso ninguém comeu o dia todo. Outra raiz de quem está apodrecido, outro sintoma de uma raiz apodrecida é a insensatez. Fala demais. Fala besteira. Porque aqui quem apareceu e comeu foi o filho dele. Só fale aquilo que Deus pediu. Para de falar demais. Eu nunca vou fazer isso. Eu não quero tal coisa. Eu jamais vou fazer tal coisa. Eu jamais faria isso. Se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. É o que a Bíblia diz. Não seja alguém dura, de serviço dura. Porque quem é assim é insensato. É do meu jeito. Porque o meu jeito de fazer é assim. E eu não mudo. Porque eu aprendi lá em Itapipoca. É o meu jeito. Eu faço isso há 47 anos e não vou mudar. Vai mudar sim. Hoje você vai mudar em nome de Jesus. Vai mudar sim, porque você não vai sair daqui ainda uma mulher insensata. Vai dizer: Deus, pelo amor de Deus. Eu fiz isso 47 anos da minha vida, mas eu não quero mais fazer isso. Eu fiz em Itapipoca, mas eu moro em São Paulo. Não quero mais ser assim. Ignorante. Desconfiada. Ai, não confio em ninguém. Ó, Deus falando: o problema é seu que você não confia em ninguém. Ou você confia em mim ou você vai morrer, gata. Escolhe.
Nós achamos que Deus vai ficar para sempre. Ai, amorzinho, ai, eu não confio em ninguém. Vem cá que o pai vai pegar você no colo. Vem cá, te machucou. Levanta, anda. Bora, filha. Outro sintoma. 1 Samuel 15:14. Samuel perguntou: então o que é esse banido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? Era para matar todo mundo. Tudo. Zerar. Desobediência. Quer ver um sintoma de uma pessoa com uma raiz podre? Desobediência. Desobediência. Grave. Desobediência. Pessoa, você fala: ó, abençoada, a Bíblia diz ser para a direita. Mas é para a esquerda, vou tentar ir para a esquerda. Ô, abençoado, 1000 pessoas foram para a direita e deu certo, porque é o que a Bíblia diz. Mas que eu não sou as 1000 pessoas, eu vou para a esquerda. Certamente sua raiz está podre. E eu estou falando em todas as áreas da vida. Pessoas que não consultam ninguém. Saul não consultou Samuel. Depois ele foi consultar os mortos. Escute. Quem não consulta a Deus, consulta os mortos. Não tem meio termo. Ou você consulta a Deus, ou você consulta o diabo. Escolhe. Porque quando você consulta a você mesma, você está consultando o seu orgulho. Quem foi o maior orgulhoso? Lúcifer. Pare de consultar a si mesmo. Porque o velho homem não está morto. Então por que você está consultando o morto? Dentro de você. E Saul, Deus cansou de Saul. Até que ele rejeitou Saul como rei. E após isso, ele foi ladeira abaixo. Já viram aquele desenho do Pica-Pau? Ladeira! Ladeira abaixo. Porque Saul não se arrependeu. Não houve arrependimento. Foi um erro atrás do outro. Um erro atrás do outro. Até ele ficar doido. E toda pessoa, isso eu aprendi desde criança. Todo crente teimoso, desobediente, que só faz o que quer, fica doido no final da vida. Pousa um espírito de loucura. Aí você começa a ficar doido. Mas Deus é misericordioso, amadas. E Ele não tem a intenção de nos matar, de nos ferir. Deus, Ele quer tratar a nossa raiz apodrecida. Eu disse aqui para vocês como identificar uma raiz apodrecida. Mas agora eu vou dizer para vocês como tratar uma raiz. Porque existe tratamento. Posso ouvir um glória a Deus? Dá mais um glória a Deus aí. Para tratar uma planta que está com a sua raiz apodrecida, será necessário removê-la da terra. Será necessário tirar da onde ela está plantada e observar a sua raiz. Se a sua raiz está branquinha, ou se a sua raiz está amarelada. Se ela está branca e firme ou se ela está amarelada e meio mole. E começa ali o processo de poda. Mas ao contrário do que a gente acha, Deus não vai arrancar. Porque se você arrancar uma planta de uma vez, ela vai morrer. As raízes fininhas, boas, elas vão ficar grudadas no solo. E ela vai quebrar, arrebentar inteira.
Então, quando uma planta é retirada da terra, ela é retirada com muita delicadeza, com muito cuidado, para que ela não se quebre, não quebre as partes boas. A intenção do Senhor não é quebrar as nossas partes boas, mas é ver aonde está as partes brancas. E olha que curioso, uma planta, ela fica podre na coroa dela, que é na cabeça. É sempre na cabeça. E ali você vai precisar cortar. Lá em João 15, versículo 2, diz assim: Ele corta todos os galhos que não dão frutos, mas Ele poda e limpa todos os galhos que dão frutos, para que deem ainda mais frutos. Amém? Então o Senhor, Ele tem a intenção de nos limpar, de nos podar. E quando essa planta, ela adoece a coroa, com a gente é a mesma coisa. Quando nós estamos apodrecendo, apodrece a nossa coroa. E sabe do que isso fala? De salvação. Isso é muito forte, amadas. Lá em Apocalipse 2:10 diz assim: Ser fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Quando nós estamos com as nossas raízes apodrecendo, nós estamos colocando em jogo a nossa salvação, amadas. Por isso tanta cobrança. E salvação implica de onde você vai morar. Se você vai morar no céu, se você vai morar no inferno, aonde você vai morar? Nós muitas vezes ficamos ali com aquela coroa apodrecida, aquela raiz, eu não quero cortar, deixa minha raiz aqui. E coroa fala de salvação. É muito simples, a matemática é bem óbvia. Se você não tirar as suas raízes apodrecidas, a salvação está em jogo. O seu nome no livro da vida não é escrito a caneta, mas ele é escrito a lápis e pode ser apagado a qualquer minuto. Se isso não te preocupa, deveria te preocupar. Se isso não é um motivo suficiente para você cortar, falar: Deus, por favor, poda tudo o que precisa. Que mais que lhe é suficiente? Então você não entendeu o Evangelho. Precisa aceitar Jesus. Se isso não for suficiente, é necessário aceitar Jesus de novo. E cortar significa apartar. Nós passamos aqui o dia inteiro ouvindo sobre raízes. Como ali já disse, em muitos apelos a gente implorando para vocês virem aqui na frente. Porque nós entendemos o mundo espiritual. E significa, cortar significa se separar. Tirar. Arrancar. Botar longe. Porque tudo está relacionado com a nossa vida no céu. E eu falei para vocês que a raiz precisa estar branca. E lá em Apocalipse 3:5 diz assim: o vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. E confirmarei diante do meu Pai os seus anjos, aquele que me pertence. Mais uma vez confirmando que as nossas questões de raízes estão relacionadas à nossa salvação. A nossa raiz precisa estar limpa, branca, firme. Porque naquele grande dia, o vitorioso, quem é o vitorioso? Aquele que vence. Que vence o que? Essa vida. Não é quem vence uma provinha não, amada. É quem vence essa vida inteira,
firme será vestido de branco. Ah, mas o meu marido era cruel. O problema é seu, você que escolheu ele. Vença a vida e seja vestida de branco. Ah, eu tinha problema da minha raiz. Corta ela. Resolve o problema. Seja prática. Avance na sua vida com Deus. A rejeição, a amargura, a rebelião, a independência não pode mais compor as nossas raízes. Não pode mais compor as nossas raízes. Não tem mais como, não tem mais espaço, nós não temos mais tempo. E após o corte, com muita delicadeza, é hora de replantar essa plantinha. Nós precisaremos replantar, mas não no mesmo lugar. E no mesmo lugar, eu não estou falando na mesma igreja. Eu estou falando no lugar espiritual. Eu estou falando nas mesmas atitudes. Nós não podemos sair daqui curadas, limpadas, cortadas, limpinhas e ser replantadas no nosso mar de pecado de novo. Nós precisaremos ser replantadas com um novo posicionamento em uma terra adubada pelo Senhor, em uma terra adubada pela palavra, em uma terra adubada pelo Espírito Santo, regada com óleo. O Senhor não espera que você cresça sozinha, mas o Senhor espera que Ele te ajude a crescer. O Senhor espera que Ele seja o agricultor, mas que a sua terra, o solo do seu coração, seja um solo fértil todos os dias, que você vença o pecado todos os dias. A Bíblia diz, aquilo que for bom, aquilo que for puro, nisto pensai. Tire o seu pensamento daquilo que é ruim, de toda mesquinharia. A Bíblia diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A Bíblia diz que nós precisamos ter o fruto do Espírito Santo. Vai falando o fruto que você precisa desenvolver. Eu preciso desenvolver todo dia. Todo dia. Tem vários memes na internet. Pega e salva. Eu olhando para Jesus. Lembrando que eu precisava amar os meus irmãos. Na porta do céu. A gente tem que se lembrar. Porque senão chegar lá a gente não vai entrar. Aproveita. E transforma a si mesma. Para de sentar aqui e falar, meu Deus, eu queria que a fulana estivesse aqui para ouvir essa palavra poderosa que a pastora pregou. Que o pastor pregou. Meu Deus, vou mandar o link. A palavra não é para o outro, é para você que está aqui. Não é para o outro. É para nós que estamos aqui. É para nós. Para de falar assim, eu quero que o outro esteja aqui. O outro não precisa estar aqui. Quem está aqui é você. Quem tem que receber somos nós. Quem tem que aplicar no nosso coração somos nós. Todos os dias. E eu gostaria de compartilhar com vocês lá em Mateus 13, versículo 6, diz assim. Versículos 5 e 6 diz assim: outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sobre o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Agora a explicação que Jesus dá sobre esse versículo em Mateus 13, 20 e 21. As que caíram no solo rochoso representam aquelas que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Como eu disse para vocês, uma raiz serve para sustentar uma árvore, para sustentar uma planta. A raiz não foi colocada em você à toa, amada. É porque quando vem vento, tempestade, tsunami,
Não derruba, porque tem uma raiz larga por baixo da terra. Tem uma raiz forte debaixo da terra. Tem uma raiz que não vai se quebrar debaixo da terra. Tem uma raiz fincada no Senhor. É para isso que serve a raiz de grandes árvores. Imagina que vem esses ventos que dá aqui no Jaraguá, em Perus de vez em quando, faz... E quantas tempestades tem na vida? A Bíblia está dizendo aqui que existem pessoas que não suportam tempestades, que uma dor de barriga, eu não vou na igreja, porque Deus não fez nada por mim, como meu cachorro quente me fez mal. Que não aguentam ventos fortes, que desviam, que não aguentam. Que o diabo até ri. Falei, isso é fraquinha. Um sopro já era, game over. Que não aguentam. E eu gostaria de ler um comentário de Adam Clarke sobre esse versículo. Que diz assim, o comentário muito forte, que diz assim: no entanto, ele não se enraiza em si mesmo. Sua alma não está profundamente convencido de sua culpa e depravação. Aqui diz que sabe por que não se enraiza? Sabe por que não tem uma raiz profunda? Porque ainda não se convenceu dos seus pecados profundamente. Se converteu, mas não se convenceu que é uma pecadora totalmente. Não se convenceu completamente dos seus erros. E sem convencimento dos seus pecados, não tem como a gente se arrepender daquilo que a gente não acha que é pecado. Como você vai se arrepender se você nem concorda tanto? Não tem como. O terreno de pouso, não está devidamente arado, nem a rocha quebrada. Não tem como criar uma raiz profunda e uma rocha dura. Primeiro o seu coraçãozinho vai ter que ser quebrado, para depois você ter raízes profundas. Se você é uma rocha, não tem como, você não tem raízes profundas. Quando surge a perseguição que ele não esperava, logo é tropeçado. Procura algum pretexto para abandonar a doutrina e os seguidores de Cristo, não tendo sentido a própria ferida e a praga do coração. Ele não descobriu adequadamente que a salvação é o único remédio para a sua alma. Assim, ele não tem motivo em seu coração forte o suficiente para neutralizar o escândalo da cruz. Muitas vezes a gente não suporta, porque nós não temos o motivo suficiente, a gente não está convencido totalmente sobre Cristo ser o nosso Salvador. Como eu disse, Cristo é suficiente. Cristo precisa ser o motivo de você permanecer e continuar. Eu disse isso mais cedo. Portanto, ele suporta apenas o tempo em que não há dificuldade para encontrar nem a cruz e nem carregar. Quando há dificuldade, já começa a dizer: não quero. Eu não quero esse Jesus. Eu não quero tudo isso. Eu não esperava, eu só queria que consertasse a minha vida. Mas a salvação não implica em conserto da nossa vida, que por vezes fomos nós mesmos que destruímos. Deus não tem obrigação nenhuma de consertar o que não foi Ele que quebrou. Deus conserta por misericórdia. Amém? Vocês estão acordadas? Ai, a pastora Renata é a melhor. Amadas, só existe um elo para a salvação, que é Jesus. Só existe um, não existe outro. Tudo na Bíblia gira em torno de sermos salvos. Tudo na nossa vida precisa girar em torno de sermos salvos.
Nós consertamos as nossas raízes, porque ela precisa estar fincada em Jesus, que é o nosso elo para a salvação. Tem um louvor muito antigo. Muito antigo. Muito, mas muito antigo. Que diz assim. Minha mãe vai lembrar. Tá prestando atenção, mãe? Que diz assim: Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Ele é a aliança. Tudo se resume a isso. Tudo se resume ao elo da nossa salvação. Se nós não entendermos isso, se nós estivermos com um restinho de autocomiseração, de autopena, se acharmos que somos boas, estamos negando a cruz. Porque a Bíblia diz que não há nada de bom em nós. Ei, plantinha amada, não há nada de bom em mim e você. Não há nada do que nós tenhamos que nos orgulhar. Mas tudo o que nós precisamos entregar e nos humilhar. Se nós não entendermos isso, que não há nada de bom em nós, nós não poderemos ser replantadas em um solo de raízes profundas. Uma raiz profunda em Deus. Quando nós sabemos quem somos e por que estamos nele. Quando nós entendemos que estamos nele para alcançar a coroa da vida, aí nós poderemos ser resplantadas. Nenhuma tempestade nos derruba, nenhum vento forte nos derruba. A nossa motivação de viver passa a ser Cristo e a eternidade. Haja o que houver, eu sou uma planta com uma raiz forte, porque a minha raiz está em Deus. Esse é o elo da cruz. E aí nós poderemos viver o que está escrito em Jeremias 17, versículos 7 e 8. Que diz assim, e eu gostaria que você já se colocasse em pé em nome de Jesus. Gostaria que vocês apagassem as luzes da nave. Quando nós entendemos sobre isso, que uma raiz forte só está em Deus, só está na aliança de Cristo por nós, só está na coroa da vida que nós estamos buscando, que é para nós alcançarmos a coroa da vida. Nós poderemos viver o que está escrito em Jeremias 17, 7 e 8, que diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. É isso que o Senhor deseja que eu e você vivamos. A
a profundidade de pertencer a Ele. A profundidade de pertencer a Cristo. O Senhor, Ele quer regar as nossas raízes. Eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar. E esse louvor diz: vem e beija-me. Vem e beija-me com a sua glória. Saia do seu lugar.